às 6:30 da manhã. Ouça. Proclamar a palavra. Uma pequena reflexão sobre o tempo quaresmal. Apresentação: Padre Atos Pires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 13, versículos de 1 ao 15. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Jesus respondeu: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem ia o entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais, Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira santa, dia do lava-pés, da Santa Ceia, a última ceia do Senhor. Jesus está se preparando para a sua grande hora, a hora final, a hora de passar desse mundo para o Pai, a hora da cruz no Evangelho de João. E por isso ele vai ali fazer a última ceia com os discípulos. Judas já está com o coração fechado, decidido que vai entregar Jesus. Mesmo assim, ele é convidado para a ceia, porque Jesus ainda tem sempre a esperança. Jesus sempre confia que, apesar do fechamento de coração, possa se abrir em algum momento. Hoje é a festa da instituição da Eucaristia e do sacerdócio ministerial. Jesus se dá na Eucaristia, no pão e no vinho, para ser presença real e permanente, para nos alimentar, para não deixar os discípulos com fome, porque eles podem ficar fragilizados. Sobretudo neste momento agora, eles precisam se alimentar, porque na hora da cruz, se eles não estiverem bem alimentados, eles não vão suportar o momento doloroso da cruz. Meu irmão, minha irmã, é preciso que nós, sempre que possível, nos alimentemos da Eucaristia para suportar as cruzes cotidianas com a força que vem do próprio Cristo, que está presente. Nós acreditamos numa presença real e permanente, que nunca nos abandona. Jesus, que sempre se doa e sempre está para nos alimentar e sustentar a nossa vida. Jesus também, que dá ali aos discípulos o ministério de servir, serem servidores. Nessa ceia ele vai pedir no final: fazer isto em memória de mim, o que se repete em toda missa. Essa ceia, como memorial, nós nos remontamos a este momento. Nós atualizamos este mistério em nossa vida em toda a celebração da missa. Nós estamos na ceia do Senhor que se dá, que
está ali para nos sustentar. Jesus também lava os pés dos discípulos num sinal de despojamento. Jesus que desceu do Pai, da eternidade, para se encarnar na nossa condição humana, agora desce para lavar os pés dos discípulos. Lavar e purificar os discípulos, porque só Ele é capaz de purificar a nossa vida. Pedro questiona: Senhor, só vai lavar os meus pés? Lava também minha cabeça e as mãos. Jesus fala: Senhor, já tomou banho, já está limpo. O banho de Jesus não é um banho somente com a água comum. O banho de Jesus é o banho do batismo, que nos salva e nos coloca como caminheiros, discípulos de Jesus Cristo. Mas nós temos que viver o nosso batismo. Jesus fala: nem todos estão limpos, porque um fechou o coração e não deixou a água penetrar, a água da vida, que é o próprio Cristo. Nesse dia, meu irmão, minha irmã, reze pelos ministros ordenados da igreja, os padres que foram instituídos no seu ministério no dia de hoje, para que possam ser fiéis ao Evangelho, para que nós possamos ser fiéis ao chamado que Deus nos fez. E louve e agradeça a Jesus Cristo por Ele ter nos deixado a Eucaristia, que sustenta a nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos deixado o pão verdadeiro, que somente Ele é capaz de saciar a nossa fome de Deus. Que o Senhor nos abençoe e ilumine. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Proclamar a Palavra. Uma pequena reflexão sobre o tempo quaresmal. Apresentação: Padre Watos Pires. Insista todo dia.